Salmo de número 32, abriu? Como já falei, esse salmo, nós iniciamos a trabalhá-lo em virtude do Salmo 51, que Davi relata seu pecado, Davi faz uma confissão ali no Salmo 51, onde ele confessa os pecados cometidos, e nós compreendemos e entendemos que a confissão de Davi foi por ocasião de dois pecados gravíssimos que ele cometeu e que tinha como punição a pena de morte, a saber, adultério e homicídio. Davi cometeu esses dois pecados e ele escreve o Salmo 51 como uma confissão desses pecados. Todavia, quando ele chega no Salmo 32, apesar da diferença, a gente obviamente entenderia que o 32 vem antes do 51, mas a ideia de que cronologicamente não, porque o Salmo de número 32 vem a posteriori, posteriormente. A confissão de Davi vem o Salmo 32 como alguém que recebe o perdão de Deus e está muito grato a Deus. E aí ele escreve o Salmo de número 32 como uma grande bênção, o ser perdoado. Por isso que a gente batizou mais uma vez o nosso sermão dessa noite como a bênção do perdão que Davi recebeu. Então, Davi vai discorrer um pouco sobre como é abençoador ser perdoado por Deus, como foi uma grande bênção para ele, homem que cometeu adultério e assassinato, ser recebido por Deus uma vez mais na casa dele, recebendo a adoração de Davi. Davi é muito grato a Deus por isso. E eu espero que você também, à luz do que a gente às vezes faz, ou da vida que nós levamos, ou da vida outrora que levávamos, que a gente possa ser grato a Deus por Deus ter nos arrancado de lá, Danilo, ter nos perdoado os pecados, ter nos tirado de um lamaçal, de uma vida distante dele, uma vida que não agradava a ele, e hoje a gente está aqui reunido, Hugo? Reunido, agradecendo a Deus, e a gente fica pensando assim, quem eu era, como nós éramos, e hoje está aqui, podendo louvar. E é um pouco do que a gente cantou também, um pouco do que a gente acabou de cantar, Bia. É exatamente isso, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, inclusive quando a gente nem estava perto dele, nem estava junto a ele. Ele nos preservou e nos guardou. Então vamos lá, vamos para o Salmo de número 32, eu convido você a leitura de todo o Salmo, só para a gente lembrar de partes que a gente pensou na última semana. Então, isto posto, Salmo de número 32, verso número 1 em diante diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, e não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A partir daqui a nossa exposição será, verso 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Ó Deus bendito, nós louvamos uma vez mais o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela persuasão do teu Espírito, nos convencendo que
ir aos teus pés, abraçar esse evangelho, a mensagem revelada pela tua palavra, crer piamente na pessoa bendita de Jesus Cristo, era a coisa mais sensata desse vasto universo a ser feita. Como outrora, de maneira muito interessante, alguém escreveu, disse que a razão está na fé. Bendito Deus, inclina o nosso coração a crer nessa verdade, a abraçar essa verdade e amar essa verdade. E a amar a verdade é amar Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Nós só temos vida em Ti, Cristo bendito. Só temos verdade em Ti, ó verdade absoluta. Portanto, nós Te louvamos, Senhor, e rogamos de forma muito misericordiosa para esse povo que se reúne aqui nessa noite e fala aos nossos corações. Aplica a Tua palavra bendita em nós, Senhor, para que saiamos daqui convictos das verdades que aqui foram ditas. Mas não apenas convictos das verdades que aqui foram ditas, mas como diz Tiago, que nós sejamos operosos praticantes das verdades que aqui foram ditas. Tudo isso para que Teu nome seja honrado, bem como o nosso coração se enche de alegria. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a bênção do perdão, eu utilizei uma vez mais como título do meu sermão dessa noite. E queria iniciar com uma figura aqui. Não sei se vai, ver se chega aí. Olha aí, chegou. Olha que coisa mais fofa, é ou não é? Esse é o Toco. Toco é o nome desse rapaz. Toco é apelido de um japonês que desistiu de ser humano e se tornou um cachorro. Aí você já não ficou mais meiga a imagem, né? Estava tão fofinho o Toco. O Toco já não é mais tão fofinho. Para realizar o sonho, esse japonês desembolsou o equivalente a 76 mil reais, em uma fantasia bem realística de um cachorro, e aí você está vendo. A ponto de ela ser tão realista que pode nos confundir e fazer você pensar que realmente o Toco é um cãozinho mesmo, e não um humano travestido de animal. Alguns falam, inclusive, eu comecei a pesquisar um pouco da vida desse japonês, dizem alguns, não sei se é verídico, que ele chegou a gastar 2 milhões com procedimentos para que ele pudesse ficar tão parecido como um cachorro que nós conhecemos. Outro caso, não se assuste, as crianças já saíram, mas outro caso é esse aqui, ó. Você conhece? Esse aqui é o Eric Sprague. O homem lagarto. Ele cursava, pasmem, ele fazia um doutorado, Thaís, em filosofia. E ele, quando decidiu largar tudo para se dedicar a esse novo hobby, ele começou a tatuar o seu corpo, todo o seu corpo, desenhando formas que lembravam escamas esverdeadas. Não sei se está dando, acho que está dando para ver aí, né? Escamas esverdeadas, exatamente para que pudesse aparentar esse lagarto que ele queria ser. Sem parar por aí, o Sprague fez, como você está vendo na imagem, implantes reptilianos no rosto, deixou os dentes pontiagudos, como você está percebendo, alargou os lóbulos das orelhas e bifurcou a língua, como você também aí está vendo. E eu comecei a pesquisar sobre essas coisas, eu poderia passar aqui outros tantos que eu cheguei a conhecer. A mulher gato, o homem canguru, mas eu acho que cachorro e lagarto, as imagens já foram suficientes para tentar lhe transmitir o que eu quero lhe transmitir. Mas me permita deixar a coisa ainda mais contundente. É óbvio que ao vermos essas coisas no campo da racionalidade, a gente conclui que isto se trata de uma aberração de fato.
Mas para tornar a coisa ainda mais contundente, o que Davi vai nos mostrar aqui no Salmo, e eu iniciei porque termos que Davi utiliza aqui são termos animalescos mesmo. O que Davi vai nos dizer aqui é que a grande verdade é que, como veremos, nem faz-se necessário fazer todas essas coisas para o homem agir como um animal. O que Davi está dizendo é basicamente o seguinte: você não precisa bifurcar a língua, enlarguecer o lóbulo da sua orelha, tatuar o corpo com escamas esverdeadas para parecer um animal. É que você, tão somente, basta ter atitudes insensatas para que você se assemelhe e identifique-se como um animal. E cá para nós, talvez aqui nessa noite você saia daqui, não sei se dando coice, latindo, mas talvez seja uma identificação que a gente possa ter mesmo, de atitudes animalescas que nós temos muitas vezes na nossa caminhada aqui nessa terra. Eu rogo para que você saia daqui totalmente transformado de atitudes animais, para um homem lavado, transformado e remido pelo sangue do Cordeiro, que nos faz uma nova criatura. Essa é o meu grande desejo nessa noite com você. Então a gente já viu que o tema da nossa meditação será, não o lagarto, né? O homem lagarto, mas será a bênção do perdão. E eu dividi nosso sermão em alguns pontos. Primeiro deles, que a bênção do sermão, Márcio, ela advém, ou dividir em 4 6 para ficar mais didático para a gente. Ela começa com C, começa com busca. A bênção do perdão começa com busca. Lembra que em algumas ocasiões do Salmo 51, nós discorremos sobre essa questão de se algo está acontecendo que a gente sente que desejamos buscar algo, essa mensagem que está sendo comunicada para mim, isso está mexendo comigo, isso me impulsiona a buscar essa mensagem, a amar essa verdade, a correr aos pés de Jesus, a pedir perdão. Isso já é um fortíssimo indício que você está no rol dos candidatos a receber a bênção do perdão de Deus. Então a bênção do perdão, ela começa pela busca desse homem. Veja, verso número 6, ele diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Preste atenção, leia-se piedoso aqui, a palavra piedoso como devoto, bondoso, fiel. E a palavra súplicas como orações intensas. Então, o fiel faz orações intensas. E aí, alguém já disse que, acredito que vai... Pronto. Alguém já disse que é mais fácil você encontrar um homem vivo sem respirar do que um cristão vivo sem orar. É mais fácil você encontrar um homem vivo sem respirar do que um cristão vivo sem orar. Preste atenção, por que eu fiz questão de dizer isso? Porque o cristão é um ser que ora. Faz parte da sua vida a oração e nós precisamos orar. Eu lembro dessa passagem aqui de Tiago. Tiago diz assim, ó: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aí o texto diz: e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Verso 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. E é muito interessante porque na Escritura Sagrada nós vemos que muitas ações e intervenções de Deus na história do seu povo, na história de nações, na história de pessoas, na história de famílias, elas invariavelmente eram precedidas de oração. A pergunta que eu faço é: o que aconteceu que a gente perdeu a prática da oração? Qual a conclusão que você chega hoje? Por quê? Você não ora tanto como deveria orar? Por que nós não dedicamos tempo à oração como deveríamos dedicar? Talvez a resposta seja não dos lábios, porque a gente não tem coragem de dizer essas coisas, mas é como se nós não acreditássemos que de fato as orações podem
ser utilizadas por Deus, porque Ele mesmo estabeleceu que orássemos para que nós desfrutemos de comunhão com Deus e de desfrute de intervenções de Deus na nossa história, na história da nossa casa, na história da nossa família, na história da nossa igreja, na história do nosso trabalho, na história da nossa caminhada acadêmica, na história nossa, a história de nossa vida. Por que a gente parou de orar? Por que as reuniões de oração são tão vazias? O que está acontecendo com a gente? Porque quando a gente lê um texto desse, diz assim, Elias era um homem semelhante a nós. Ele está dizendo assim, Elias era homem como eu e você, Lucas. Elias era homem como eu e você. Homem como eu e você. É essa ênfase que Tiago quer dar. Ele não era um ser, um ET, um extraordinário. Ele era homem como nós. Essa ênfase que Tiago quer deixar muito clara para mim e para você. Ele era homem como nós. E ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que você está sujeito. E pode pensar nos seus sentimentos, todos eles. Ele também estava sujeito porque ele era homem como nós. Mas teve uma coisa que ele lembrou e que dedicou Sabrina com muita intensidade. Ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E o que é que aconteceu? Surpresa, não choveu. Não há surpresas, porque Deus atende às nossas orações. Porque Deus, Ele escuta as nossas orações. E depois Elias volta a orar de novo. O que é que acontece? Chove. Não há surpresa. Há um Deus que escuta a oração do seu povo. O que foi que aconteceu com a gente? Nós éramos conhecidos como um povo que ora. E devemos ser conhecidos como um povo que ora. Foi a oração de Moisés que preservou o povo de ser punido por Deus lá no deserto. A oração, escute, a oração sem outra ajuda, ou qualquer outro recurso, jogou as muralhas de Jericó abaixo. A oração de Moisés dividiu o mar ao meio para o povo de Israel passar. E depois esse mar mesmo se fechou sobre os soldados de Faraó. E nesse texto em questão que nós estamos, do Salmo de número 32, a oração livra o homem fiel do perigo, ou dos perigos, tais como ele vai falar aqui exatamente no final do versículo número 6. Ele diz assim, com efeito, verso 6, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Portanto, a suma é esta aqui que ele está tentando nos incutir na mente e no coração. É que não há calamidade deste mundo, nem dificuldade desta vida, nem terror da morte, muito menos a culpa do pecado que seja tão grande a ponto de o cristão, pela fé em Cristo, não os atravesse perfeitamente bem. Seja como for que as outras coisas se deem, ele ainda terá tamanho consolo na alma, tamanho estímulo na consciência, tamanho céu no coração, sabendo que ele está reconciliado com Deus, que Deus o perdoou e que Deus obviamente o ouvirá nas suas petições. Ele está dizendo, o homem piedoso suplicará a Deus e Deus o livrará dos mais variados perigos. E me permita dizer uma coisa super interessante que eu julgo ser ou ter aqui nesse texto. Respostas a orações contribuem muito para a nossa devoção. Se você é assíduo à reunião de oração, quantas vezes a gente chega e diz assim, dona Adriana, dona Claudina, de repente a gente orou determinadas quartas por alguém, e aí quando a gente vê esse alguém diz assim, poxa pastor, que bênção, viu? Olha, lá em casa, eu até recebi, essa semana uma resposta de oração. Nosso irmão Rafael, a gente intercedeu por uma criança, e enfim, essa semana tivemos a grande notícia dessa criança ter sido assistida pelo Senhor. Porque Deus responde oração. E é importante lembrar disso, que as respostas à oração contribuem muito para a nossa devoção. Por quê? Porque onde alguém acha uma pepita de ouro, outros se sentem inclinados a cavar também para desfrutar e alcançar essas mesmas pepitas de ouro. O benefício da nossa experiência deve sempre nos lembrar disso, que a nossa experiência e o desfrute dela haverá de nos
ou haverá de levar pessoas a também buscar a mesma coisa. Não há dúvida de que o caso de Davi levou milhares de pessoas a buscarem o Senhor com esperança ou com esperançosa coragem, as quais o caso em questão muito nos ajuda a entender que ela serviu de exemplo e de modelo para que outras pessoas pudessem buscar. E presta atenção, a gente está falando do caso de Davi, que foi perdoado por Deus depois de ter cometido terríveis pecados. E sem esse exemplo de Davi, talvez, para incentivar pessoas que passaram situações semelhantes, talvez tais pessoas poderiam ter morrido desesperadas, com o peso da culpa de um adultério ou o peso da culpa de um homicídio, sem jamais fugir do peso da consciência pelo pecado cometido. Muitas pessoas talvez morreriam desesperadas, se não fosse o exemplo do perdão que Deus concedeu ao nosso querido Davi. Portanto, o que Deus fez aqui com Davi foi algo sensacional. Mas ainda presta atenção numa coisa. Olha que coisa interessante, presta atenção. Entre o momento do pecado e o dia da punição, a misericórdia sempre reina nesse interstício, nesse espaço aqui. Entre o momento do pecado e o dia da punição, nesse espaço do meio, reina a misericórdia de Deus. E nesse espaço do meio, Deus pode ser encontrado por essas pessoas que outrora se desviaram do caminho estabelecido pelo próprio Deus. Mas assim que sai a sentença, é inútil apelar, pois o Senhor não será achado pela alma condenada. Portanto, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não despreze o que a Escritura chama de o tempo aceitável do Senhor. Veja, não desperdice o dia da salvação. Eu acredito que muitas vezes, ou talvez essa seja a primeira vez que você possa estar escutando sobre essas questões, mas não desperdice as oportunidades que Deus tem lhe dado no que tange ao convite amoroso, gracioso e misericordioso que Deus faz. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Duas coisas são nítidas aqui nesse texto. A primeira delas é que Deus está dizendo, eu estou perto. Segunda delas, terá tempo para essa busca acontecer. Buscai enquanto se pode achar. Ou seja, haverá um tempo em que você não poderá mais achar. Eu não serei mais achado. Você respira, você tem vida, Deus ainda pode ser achado. Você ainda tem vida, Deus ainda está lhe preservando. Deus pode ser encontrado por você, pecador. Observe as bênçãos derivadas exatamente da oração. Veja, finalzinho do verso 6, o que é que ele diz? Ele diz, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Aqui as aflições na vida dos crentes, dos cristãos, elas são comparadas a águas. O fogo e a água, como você sabe muito bem, elas não têm misericórdia daquelas que ela alcança. Mas tenham para mim que dentro desses dois, ou entre esses dois elementos, a água, eu penso ser pior que o fogo. Porque o fogo, ele pode ser apagado pela água. Mas a força da água, se ela for violenta, não há força humana que resista. Tudo é levado. Mas essas nossas tribulações aqui, que ele chama de águas, ele diz, são muitas águas. E eu queria trazer algumas explicações sobre essa expressão, não atingirão, não o atingirão. Porque às vezes a gente diz assim, com toda sinceridade, eu já fui atingido por muitas coisas. Quem aqui não foi atingido por muitas coisas? Já padeci muitas coisas nessa vida. Como assim não atingirão se a prática da minha vida revela o exato oposto? Então, eu pelo menos tracei aqui 4 coisas que poderiam explicar esse termo, não atingirão. Primeira delas, é que pode significar que Ele nos livra dessas situações. Quantos de nós, Poliana, pode dizer quantas vezes Deus nos libertou de muitas águas? Eu virei piada aqui na igreja, porque eu conto sempre esse testemunho do assalto que teve quando eu fui a Garanhuns e voltava com o grupo que eu tocava.
A gente, no meio do caminho, foi bala para tudo que é lado, eu na frente e só escutava os tiros, pá, 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 pá. Para mim, aquilo não foi muitas águas não, foi um tsunami inteiro. Eu pensei que ia morrer, e os meus amigos pensavam que ia morrer. Até que eles entraram no carro, eu não vou contar de novo para não virar meme, né? E eles começaram, os assaltantes começaram a andar com o nosso carro e de repente, com a van, e de repente a gente dizendo que era crente, que foi tocar numa igreja, que não tinha dinheiro, não é sacoleiro, não foi comprar roupa, parará, parará, e um dos assaltantes, me parece que muito semelhante ao ladrão da cruz, é difícil dizer assim, o ladrão bom, né? Mas a gente, geralmente, o ladrão bom, diz assim, deixa eles, o ladrão ruim, a gente vai perder o assalto, é? E a gente, Senhor, ouve o bom. Pessoado ruim. Ele parou, deu a meia volta e levou tão somente celulares. Para mim foram muitas águas, José Ampai. Muitas águas ali para a gente. Eu estava me afogando, mas Deus foi lá e me desafogou. Mas a segunda possibilidade, quando ele diz não atingirão, é que não atinge o que nós somos em Cristo. Não atinge o que nós somos em Cristo, no nosso Senhor. Baseado em Romanos capítulo 8, lembra? Toda aquela lista que Paulo fala, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. De modo que não atingirão nesse sentido, poderia assim, não nos atinge ou não atinge o que nós somos em Cristo, o que nós somos em Deus, somos filhos de Deus. E seja quais forem as águas ou as muitas águas que nos inundem, elas nunca transformarão ou mudarão a realidade de que nós somos filhos de Deus. É uma possibilidade. A terceira delas é que ela não nos separará. A terceira, que nós somos guardados por Ele, que nós temos refúgio nele. Eu acho que essa é a ideia aqui. Não atingirão guardados. Não atingirão guardados. Eu penso que essa é a ideia, e presta atenção. Para mim, o pensamento aqui do salmista é interessante porque pode haver aqui, olha só, pode haver aqui no que ele está dizendo de muitas águas, pode haver aqui uma alusão ao dilúvio nos dias de Noé. Por quê? Porque quando ele usa transbordar em muitas águas, a única referência que eles tinham de algo dessa grandeza seria exatamente o dilúvio dos tempos de Noé. Então, aqui ele está dizendo, transbordarem as muitas águas, semelhantes àquelas que vieram nos tempos de Noé. Portanto, não se desespere. Você é o quê? Guardado pelo Senhor. Logo, o entendimento é, ao transbordarem as muitas águas, o crente estará a salvo, porque ele encontrou a sua arca. Ele encontrou refúgio no seu Senhor, a nossa arca, assim como Noé encontrou o refúgio na arca que ele construiu amando do Senhor. Essa é uma das coisas lindas que esse salmo está tentando nos dizer. Eu não sei quais são as águas, se a água que você está passando está mais ou menos aquelas aguinhas que a gente deixa até as crianças brincar à beira-mar, né? Está batendo aqui, não faz nem medo. Eu não sei se a água já subiu. Eu não sei se a maré para seu lado já subiu a ponto de você estar com a água no pescoço ou até mais. Mas a grande verdade que o salmista está tentando lhe dizer é que Deus é a nossa arca. E sejam quais forem as muitas águas que a gente atravesse nesses dias turbulentos que a gente passa nas mais variadas experiências, Ele sempre será a nossa arca. E tal como a arca de Noé, suportará as muitas águas, suportarão os muitos dias que essa arca teve que ficar imersa nas muitas águas do dilúvio que Deus mandou, até que as águas foram embora, e a arca colocou
digamos, seus pés em terra firme. É isso que ele está tentando dizer. Nós somos, irmãos, guardados por Deus, independente do que nos aconteça. E veja se não é essa, talvez, a ideia de fato que ele está tentando transmitir aqui, uma vez que, observe verso 7. Olha o que diz verso 7. Verso 7 diz assim, ó. O que é que diz? Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Tu és o meu esconderijo. Agora preste atenção numa coisa, preste bem atenção nisso. Veja, Davi não diz, tu és um esconderijo, como se ele estivesse subentendendo aqui que Deus era um dos esconderijos, entre muitos que haviam nos tempos dele. Ou ele não diz assim, ó, tu és o esconderijo, como se fosse o único esconderijo que existe. Ele não fala, nem tu és um esconderijo, nem tu és o esconderijo. Mas ele diz assim, ó, tu és o meu esconderijo. Wellington, isso faz toda a diferença. Stephanie, isso faz toda a diferença. Tu és o meu esconderijo. É nesse ponto que está, digamos, toda a excelência do versículo número 7. Na simples frase, Ele é meu, Ele é nosso. E diante do contexto aqui de Davi, é como se Davi estivesse dizendo assim, Ele é meu e eu aceito a oferta de salvação que Ele está propondo para mim. Eu recorro a Ele pessoalmente, porque Ele é meu esconderijo. Suponhamos que hoje, por exemplo, você estivesse no lugar de estar na EBD, você estava perambulando ali pela Marcial Pinheiro. E de repente você estava ali na rua e caiu esse pé d'água que caiu. Não sei se você chegou a ver, mas suponhamos que você estava pela rua e caiu esse pé d'água da manhã. Uma tempestade. O que é que você faz nesse momento? Resposta óbvia, você procura um abrigo. Você não fica parado vendo o abrigo, uma tenda, ali alguma coisa de alguma loja ali que você pode ficar por baixo. Você, nesse momento, você não fica vendo tão somente. Aquele é um abrigo, um esconderijo, mas preste atenção. Ele só será o seu esconderijo somente quando você correr e se abrigar nele com segurança. Se você não corre e não se abriga nele com segurança, ele nunca será o seu abrigo. O remédio só pode curar se for tomado. O dinheiro só enriquece se for possuído. Se ele é o esconderijo, corra e abrigue-se nele com segurança, a ponto de você dizer, tu és o meu esconderijo. Verso número 7 ainda ele diz, tu me preservas da tribulação. Olha que coisa interessante, ele está dizendo algo crucial aqui. Ele está dizendo assim, Priscila, que nós somos nela preservados. Olha que coisa, né? Nós sempre, em meio às situações que a gente acaba enfrentando, a gente tem a sensação que seremos trucidados pelas experiências, amassados, destruídos. Mas ele está dizendo que nelas, nós seremos preservados. Eu acho que tem uma ilustração que pode ajudar-nos muito nisso. Você conhece lima, não conhece? Como a lima que tira a ferrugem e não destrói o metal. Assim é o que Deus muitas vezes está fazendo com a gente. No meio das diversas águas, muitas águas, das tribulações que nós estamos enfrentando, Deus é como se estivesse passando a lima em nós, tirando todo o ferrugem, para deixar você e eu limpos daquilo que de fato precisa sair da nossa vida. Deus está nos limpando muitas vezes quando nós estamos enfrentando certas situações. Final do verso 7, por favor me acompanhe, ele diz assim, ele diz, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Essa para mim é a frase de ouro aqui. Olha que coisa interessante, às vezes Deus
suspende, preste atenção, às vezes Deus suspende as ações daquilo que nos causa tormento. Você, se não estiver, já desfrutou de momentos assim. Tem semanas, tem dias, tem momentos, João, da nossa vida que a gente meio que está ali sendo atormentado dia e noite. Aqueles pensamentos, aquelas coisas nos perseguem semanalmente, diariamente, diuturnamente. Todos os momentos, aqueles pensamentos, aquelas coisas não saem da nossa mente, nem tampouco do nosso coração. Mas existem momentos que Deus suspende as ações daquilo que nos causa tormento, assim como Ele suspendeu a ferocidade dos leões para que eles não trucidassem Daniel também na cova dos leões. Deus também suspendeu a fornalha ardente, ou seja, o fogo da fornalha ardente, a fim de aqueles 3 amigos de Daniel também não perecessem na fornalha de fogo. Às vezes, Deus imprime uma santa insensibilidade na pessoa que sofre. Me permita ilustrar isso com uma coisa muito interessante. Existia um homem no 3º século, seu nome era Lourenço de Roma. Ficou conhecido como Lourenço de Roma o Marte. Lourenço de Roma não só estava calmo, mas também alegre enquanto estava sendo queimado, pasmem, na fogueira. Lourenço de Roma estava calmo, sendo queimado na fogueira. E nós sabemos também que muitos outros mártires se comportaram de maneiras semelhantes ao que Lourenço de Roma se comportou. Homens que iam para a boca da degola, para debaixo do machado, para a boca dos leões e eram comidos por feras, cabeça arrancada, como segundo a tradição, assim foi com alguns dos apóstolos. Crucificado de cabeça para baixo, como foi Pedro, e na hora de ser crucificado ele disse assim: não faça isso comigo não. E alguns pareciam até que Pedro estava temendo a morte de cruz. Ele diz: não me crucifique dessa forma, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Não temiam as circunstâncias mais aterrorizantes que esse mundo cruel nos impõe. Assustador isso. Sabe por quê? Porque parece que em algumas ocasiões Deus suspende e nos dá, digamos que, uma santa insensibilidade aos terrores que muitas vezes nos angustiam. Portanto, o que ele está querendo dizer é que Ele nos preservará dessa dificuldade, para que ela nunca nos vença. Nunca nos afunde em abatimento de espírito ou falta de confiança na sua misericórdia. É isso que ele está dizendo aqui, versículo de número 7. Me cercas de alegres cantos de livramento. Agora presta atenção numa coisa. A gente está falando em ele, né? Davi. Está falando em cantos de livramento. Cantos, cântico, canção. Irmãos, tudo isso está acontecendo com o mesmo homem que algumas semanas estava, escute todos vocês, estava gemendo da angústia que estava sofrendo. Gemendo. Verso 3 está aí. Pode dar uma olhada na sua Bíblia. Verso 3 está dizendo exatamente: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Alguns teólogos dizem que aqui assemelha-se a uivos de animal, os gemidos que Davi aqui fazia. Tamanha a dor que ele sentia. Esse homem estava gemendo há poucos dias. Depois de alguns dias, ele estava cantando, louvando. Que espetacular mudança aconteceu na vida dessa pessoa. Aconteceu na vida de Davi. Eu poderia dizer que maravilhas a graça do Senhor tem feito e muito mais fará na nossa vida. Nós que outrora choramos, daqui a pouco a gente cantará de alegria. E celebraremos os livramentos do nosso Deus. Os livramentos do nosso Deus. Os livramentos do nosso Deus. Mas preste atenção, ele usa essa expressão e eu quero discorrer rapidamente nela. Ele diz assim, de alegres cantos de livramentos, ou de livramento.
ele está aqui apontando uma coisa muito interessante. A gente pode chamar assim de os multiformes e variados tipos de livramento que Deus nos concede. Eu e você somos experiências disso. Deus já nos livrou de uma doença grave. Deus já nos livrou de um acidente gravíssimo. Deus já nos livrou de... Pensa aí, completa a frase. Deus já nos deu vários tipos de livramento na vida. Eu e você somos testemunhas claras disso. E em tais livramentos, o que é que eu e você devemos fazer? A resposta está no verso de número 7 aqui. Nós devemos entoar alegres cantos a esse Deus. Essa é a graça de Deus que se encontra na pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor. Um homem chamado Alexander McLaren, ele disse uma coisa sensacional. Ele disse assim, ele disse: o beijo do perdão do Senhor remove todo o veneno da ferida. O beijo de perdão do Senhor remove todo o veneno da ferida. Portanto, a bênção do perdão começa como? Começa com busca. Segundo, nosso segundo C, vamos lá. Ele continua com ensino e cuidado. Se não, veja, eu estou no verso número 8, me acompanhe. Joga os olhos aí na escritura. Verso 8, diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Agora percebeu? Percebeu uma coisa no verso 8? É o próprio Deus que está falando aqui para Davi. É o Senhor que está falando, dando ao salmista uma resposta à sua oração. O que é que eu estou querendo dizer? É que Deus responde às nossas orações. Talvez, está dizendo tudo isso que eu estou dizendo aqui hoje, seja de maneira muito categórica e inequívoca, sem nenhuma dúvida, uma resposta às orações que talvez você tenha feito. Ele está deixando isso muito claro. Deus, fala aqui é de Deus, Deus está falando com ele. Nosso Salvador é o nosso instrutor. O próprio Senhor nos ensina o que devemos fazer, o que devemos seguir. Presta atenção. Como é que Deus faz isso? Exatamente nesse momento é que Deus está fazendo isso. Deus faz isso, ou seja, Deus está nos ensinando, Deus está nos instruindo, exatamente pela sua santa palavra e por meio de ações do seu Santo Espírito, que poderíamos dizer que eles são os diretores da vida de um crente. Os diretores da vida do crente se chama a Escritura Sagrada e as inclinações que o Espírito Santo de Deus forja ou intervém na caminhada desses homens e mulheres que podem se dizer filhos dele. Nós não fomos perdoados para vivermos daqui em diante de acordo com a nossa vontade. Nós não fomos salvos por Deus para dizer daqui para frente, Senhor, é comigo, pode deixar, muito obrigado pelo que fez. Nós não somos agora alcançados por Deus para viver de acordo com o que nós pensamos, de acordo com a nossa vontade, mas o que Ele está dizendo aqui é para que essas pessoas que foram ou que buscaram Ele, Deus vai fazer uma coisa muito clara, Deus vai ensiná-las, Deus vai instruí-las, porque Deus tem o desejo de que elas façam e de que elas sigam o caminho que Ele estabeleceu. Portanto, o ensinamento celestial é uma das bênçãos que nós recebemos. Isso aqui é uma das bênçãos que você recebe semanalmente. Deus nos instruindo, Deus nos ensinando, dizendo é assim, cuidado com isso, faça dessa forma, pega esse caminho, presta atenção nessas lacunas, observe o que está sendo feito. Você talvez não está deixando a desejar em algumas questões, isso pode ser arriscado para você. Observe isso aqui e a gente vai aprendendo do Senhor. E nesses aprendizados, nessas lições que Deus vai nos dando, Deus vai nos livrando de tanta coisa que poderiam acontecer se nós não dessemos ouvidos à sua instrução. Veja que coisa linda é o que Isaías diz. Isaías capítulo 54, verso 13 diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Qual a ideia de discípulo? É de pessoas que têm um mestre a quem imitam. Ei, nós fomos chamados a imitar o nosso mestre. E o nosso mestre, dia após dia, tem nos ensinado como nós devemos viver a vida cá embaixo, a vida aqui nessa terra. Observe o verso
de número 8, a parte final, presta atenção, veja o que ele diz. Finalzinho do verso 8, ele diz assim, ó. E sob as minhas vistas te darei conselho. O que é que pode significar isso aqui? Me permita dizer algumas possibilidades. Primeira delas, é que quando ele diz, sob as minhas vistas te darei conselho, ele pode estar dizendo, e aqui a gente pode lembrar, quando os servos e filhos, escravos e filhos, né, agem muitas vezes. Às vezes, o filho conhece tanto o pai, e é engraçado, porque algumas histórias é um pouco assim. As pessoas dizem assim, olha, no meu tempo, quando meu pai fazia assim, ó, olhe, a gente já sabia, era só a visita sair que o couro comia. Olha, se meu pai fizesse, não tem pessoas que falam assim, né? Olha, quando manhã, eita, tá passando um filme aí, hein? A gente sabe muito bem que não precisa de muito esforço de algumas pessoas que nós temos familiaridade, que a gente tem muito conhecimento, muita proximidade, que a gente conhece muito bem. Ou seja, não precisa nem falar, só o movimento da cabeça ou piscar dos olhos, a gente já sabia qual era a mensagem que estava sendo dita. O que ele então está querendo dizer com isso? Pode ser que nós devemos obedecer às mais leves indicações do nosso mestre. Ele nem precisa falar de maneira contundente conosco. Digamos que Deus só precisaria fazer assim, ó. Não precisa ser nem tão claro. As mais leves indicações do mestre deveriam ser atentamente observadas por nós. Segunda possibilidade que essa frase pode dizer, é a ideia de uma pessoa dizendo à outra que caminho ela deve tomar para chegar ao lugar certo. Você e eu, hoje ninguém mais faz isso, né? Com GPS a gente coloca lá e acabou. Mas antigamente, não era do meu tempo, mas do tempo do presbítero Bradley, a gente para chegar no lugar, a gente parava assim, dizia assim, ô moço, onde é que fica a igreja congregacional Zona Sul? Você estava lá no Açude Velho. Aí de repente foi Júlia, que você viu lá caminhando, parou e falou com ela. E aí ela disse, olha, você vai por aqui, pega a esquerda, passou o primeiro sinal, você segue em frente. Daí você vai, no segundo sinal você já não lembrava mais se era esquerda ou direita. Aí você fazia o quê? Perguntava a uma outra pessoa. Até que você perguntava no lugar que era bem próximo, e a pessoa diz, olha, é só você ir aqui, ali, no final, tá vendo aquela árvore verde? Pois é, pronto, é ali, é de frente à árvore verde. Pode ir, você chegar lá perto, pode olhar para mim que eu confirmo ou não, se você está no lugar certo. Aí o que é que a gente fazia? A gente ia, quando chegava lá, olhava para trás e o cara dizia assim, ó. Não era? Pois é, pode ser isso aqui. O que é que ele está tentando nos dizer? É que Deus nos ensina o caminho certo. E ele vai ficar assim, ó, como eu digo para a Lele, às vezes ela faz comigo, papai, ó, estou de olho no Senhor. Deus nos ensina e nos instrui no caminho certo. E ele diz assim para a gente, ó, eu estou de olho no Senhor. Eu estou olhando você. Eu estou observando você. Terceiro, e eu acho que corrobora com o que a gente pensa. A terceira possibilidade do que ele pode estar dizendo aqui no final do verso 8, e sob as minhas vistas te darei conselho, se chama cuidado constante. Olha que coisa linda, preste bem atenção nisso. O que é que Deus está tentando dizer aqui? Pode ser cuidado constante dele para conosco. Escute, você que chora, você que está passando dias delicados. O que Deus está dizendo aqui no final do verso 8 é, sob as minhas vistas te darei conselho. Deus está dizendo, eu tenho cuidado constante sobre aqueles que são meus filhos. O cuidado vigilante de Deus sobre nós é o que Ele está dizendo. E olha que coisa espetacular isso aqui. Ele está dizendo que só seria possível você sair do raio de visão de Deus, do cuidado contínuo e constante de Deus. Se fosse possível alguém chegar em Deus e dizer assim, ó, acabou, pá! Pegasse os olhos de Deus e dissesse assim, ó, e arrancasse. Como é impossível que alguém faça isso? O cuidado constante de Deus
será algo contínuo na vida dos seus filhos. Ninguém arranca os olhos de Deus. Portanto, nós nunca saímos do raio de visão do nosso Pai. Eu achei isso muito interessante, especialmente quando a gente se torna pai. Essa semana, Lucas, meu filho, estava jogando futebol e um menino chegou por trás e fez assim, ó. Pá! Eita! Eu me segurei porque certa vez a gente estava num restaurante aqui de Campina e ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de adenoide. Eu me lembro como hoje, a gente com todo cuidado, tal, de repente, ele foi brincar no parque. Cuidado, filho, para você não machucar e magoar. E quando menos espera, esse menino vem, parece um caldo aqui descendo, cheio de sangue. E morrendo de chorar, eu disse, o que foi? Foi um menino ali que me bateram. Aí quem é pai sabe. Eu fui com 2 fervendo. Quem foi que bateu nele aqui? Entrei no parque. Quem foi que bateu nele aqui? Aí os 2. Era grandinho, um menino, seus 9, 10 anos. Ele tinha acho que 6, 5. Aí o menino, não, foi porque foi sem querer. Aí eu saí do parque e disse assim, quem é o pai desses meninos aqui que está no parque? No restaurante. Meus irmãos, levantou-se um armário. Márcio, eu fui afinando mais a voz, a coragem já não continuou tão grande. Eu disse, não é por nada não, vem aqui por favor, só porque... E aí, esse pai pegou os filhos, mas deu-lhe uma correção. Eu saí de fininho, fui para minha mesa. Olha, me desculpa, não, claro, sem problema, são crianças são assim. Cuidado. E eu disse que o menino bateu com o Lucas assim nas costas. Na hora que bateu, pegou na cabeça, ele colocou a mão na cabeça. Eu digo, ei rapaz, faça isso não, vocês não podem estar assim, batendo um no outro. Aí pedi desculpa. Eu estava olhando. Deus está olhando. Você entende? Essa é a beleza disso aqui. Isso aquece o coração, não sei se aquece o seu. Isso aquece o nosso coração. Isso faz a gente ficar emotivo, na certeza que Deus não nos perde de vista. Seja você estando aqui ou na Coreia, como está o pastor Jorge Noda. Os olhos dele alcançam aqueles que aqui estão e aqueles que lá estão. Meus irmãos, se começa com busca, continua com instrução, com ensino e cuidado. Terceiro, vamos avançar aqui para a gente acabar na hora. Terceiro, comprova a nossa obediência. Veja verso 9, olha o que diz. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimentos, quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Veja uma coisa clara aqui, presta atenção. O entendimento, ele separa os homens dos animais. O entendimento, ele separa os homens dos animais. Portanto, os homens devem trocar ideias e buscar conselhos, sempre dispostos a percorrer o caminho da sabedoria que a sabedoria aponta. Portanto, a gente está aqui escutando o que Deus está falando, abracemos o que Deus está falando e sigamos o caminho que a sabedoria de Deus aponta. Esse é o caminho que nós devemos fazer. E quando a gente está trocando ideias, por exemplo, nos estudos dos homens, estudo das mulheres, que a gente começa a se enriquecer, como no estudo da família, que nós fizemos sexta-feira, lá na casa de Rebeca e de Mateus, e que a gente começa a trocar experiência, escutar um ao outro, a gente abraça o caminho da sabedoria e segue por ela, porque é Deus nos falando, é Deus nos conduzindo. Mas observa uma coisa muito interessante. Aqui, cavalo e mula são símbolos da estupidez. Esses animais são símbolos da estupidez e da teimosia. Esses animais eram símbolos disso. Eles não têm entendimento e não devemos agir como animais que não têm entendimento. E presta atenção numa coisa. Quando Davi viu Batseba, a mulher com a qual ele adulterou, quando ele viu Batseba, quando ele desejou Batseba, e em seguida cometeu adultério com Batseba, e matou o marido de Batseba, Davi estava agindo como o quê? Como um animal.
Ele não precisou se tatuar com escamas esverdeadas, ele não precisou colocar chifres, ele não precisou alargar o lóbulo da orelha, ele não precisou fazer essas coisas. As suas atitudes, agindo sem entendimento, eles agiam como animais. Davi agiu como um animal. Eu não sei se às vezes só falta a gente latir ou miar, porque a gente parece que age assim às vezes. Davi agiu como um animal, sem entendimento. E qual é a ideia aqui de sem entendimento? De alguém que sem levar em consideração aquilo que Deus lhe instruiu, ele seguiu aquilo que o seu coração e seu entendimento dizia. Então a ideia de sem entendimento agir como animal é desprezar o que Deus estabeleceu de prática para a sua vida, para a minha vida. Quando a gente despreza e diz assim, não é esse o caminho que devo seguir, é o que eu quero seguir, isso, agora lata, agora me. A gente não diz isso sem aconselhamento, mas dá vontade de dizer, relinche meu filho, você quer capim agora ou depois quando sair? Porque só existe uma maneira de você não agir como animal, é seguir o que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas sabe o que é interessante? É que Deus, muitas vezes, quando a gente age como animal, o que é que Deus precisa fazer? Muitas vezes é colocar freios e cabrestos para que sejamos obedientes. Deus colocou o que parece ser o cabresto, a gente disse que era uma possibilidade, lembra? O cabresto da enfermidade. Talvez Davi ficou doente. Deus colocou lá, pá, toma o cabresto aqui da enfermidade. Ou o freio de um peso enorme de consciência pelo que ele tinha feito, forçando ele ao arrependimento. Deus nos domará. Se somos os seus filhos, Deus nos domará quando muitas vezes parecemos indomáveis. Jeremias capítulo número 31, verso 18 diz assim, ó: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Olha os termos. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Me dome, Senhor, senão eu vou viver como um animal. Dome a esse animal aqui, e eu serei convertido ao Senhor. Pense comigo. As causas pelas quais uma pata quebrada dificilmente é tratada pelo cavalo, você já percebeu? Mas ela é facilmente curada em você e eu, humanos. O cavalo, ele é incapaz de seguir a orientação do veterinário. O veterinário pode chegar assim, cavalo, preste bem atenção. Não coloque a pata no chão. Olhe, não corra. Ele não faz, porque ele é o quê? É cavalo. Sem entendimento. Quando lhe fixa alguma coisa na pata, ele se agita, se assusta com as faixas. Por outro lado, o homem segue as ordens do cirurgião, preferindo ser antes um prisioneiro por alguns dias, do que um aleijado pelo resto da vida. Não é para pisar no chão não, aí você lá, muleta, porque você tem entendimento que é melhor ser um prisioneiro por alguns dias do que ser um aleijado por resto da vida. Você segue as instruções. Deus nos dá instruções para que você seja alguém preservado por Ele. Lição de número 1. Até que ponto em nossas ações somos melhores e até que ponto somos piores que cavalos e mulas? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Quarta e última e a gente encerra. Eu já falei do primeiro ser, que a bênção do perdão começa com a busca, que ele continua com ensino e cuidado, que comprova, ou que é comprovado pela obediência. Já nos disse o verso de número 9. E agora verso 10 e 11, culmina com alegria. Olha que coisa linda. É o que ele está nos dizendo. Verso 10, me acompanhe por favor. Ele diz assim, ó: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Existe uma tradução bem bacana que eu vi que é da NVI. Ela diz assim, ó: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia.
que ele está dizendo é que quem semeia pecado colherá dores. Quem semeia pecado colherá dores de consciência, dores de desapontamento, dores de angústia, dores de terror, dores de remorso, dores de desespero. Essa é a colheita de alguém obstinado, que não se arrepende do caminho errado que está trilhando. Logo, ele se torna mais estúpido que cavalo e mula. Segunda lição é que aqueles que hoje se vangloriam das alegrias do pecado não devem esquecer das dores do futuro. Portanto, considerem-se aqui advertidos por Deus. Se você hoje se vangloria das alegrias do pecado, ou seja, você sabe que determinadas coisas estão totalmente às avessas na sua vida, estão totalmente erradas, porque Deus deixa claro que aquelas coisas são erradas na minha vida, aqui você está tendo uma advertência. Você colherá dores no futuro, portanto, considere-se advertido pelo próprio Deus. Parte B do verso 10. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Olha que coisa linda. A fé é colocada como o oposto da impiedade, visto que a fé é a fonte de virtude. Oh, irmãos, a fé em Deus é o grande conquistador dos cuidados da vida. Coisa linda, não é? A fé em Deus é o grande conquistador dos cuidados da vida. Você quer ser cuidado por Deus, deposite fé em Deus. É o grande conquistador dos cuidados da vida. Os ímpios têm uma colmeia de vespas ao redor, e por isso diz o texto, muitas dores, mas nós temos um enxame de abelhas que armazenam mel para nós. Outra tradução nessa parte final do verso 10 é assim, ó, a misericórdia o cercará. Sabe o que ele está dizendo? É que nós somos cercados de misericórdia, assim como a luz do sol nos cerca por todos os lados. Assim como o ar que nós respiramos nos cerca por todos os lados, Deus nos cerca de misericórdia por todos os lados, por todos os lugares, fora ou dentro de casa, de dia ou de noite, em sociedade ou na solidão, na doença ou na saúde, na vida ou na morte, no tempo ou na eternidade, andaremos entre misericórdias, morreremos entre misericórdias, habitaremos num mundo melhor, no meio das misericórdias eternas de Deus. Nós estamos mergulhados no oceano da misericórdia divina. É isso que ele está dizendo daqueles que são filhos de Deus. Portanto, nossa vida aqui e por vir é a mais gloriosa que alguém pode desfrutar. Terceira e última lição é que confiar é obedecer. Está tudo enrascado aqui, está tudo amarrado, um conectado no outro, é uma corrente de elos. Confiar é obedecer. Pule para o verso 11, último versículo. Ele diz, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Olha que coisa linda, sabe por quê? A beleza disso aqui é que o perdão traz alegria. O perdão traz alegria ao nosso coração. A gente acabou de dizer que outrora a gente chorava, que Davi outrora gemia, uivava. Agora ele sorri. Conta a história de alguém que morreu. Escute isso. Conta a história de alguém que morreu aos pés do patíbulo, ali da forca, de onde a cabeça é decepada. Alguém que morreu aos pés do patíbulo e aos pés do verdugo, que é o indivíduo responsável por cumprir a punição, cortar a cabeça. Uma pessoa morreu aos pés do patíbulo e do verdugo, extremamente feliz ao receber o perdão do rei. Era tanta emoção. Aos pés do patíbulo, diante do verdugo, o rei disse, você está perdoado, o homem morreu. Tamanha felicidade que ele escutou na palavra simples e carregada de amor e de misericórdia, uma palavra chamada perdão. Logo, escute, eu e você recebemos o perdão do Rei dos Reis, e agora a gente fica triste. Não pode, Karine.
alegria no nosso coração. Observe bem que ele usa 3 palavras. Joga os olhos rapidamente lá. 3 palavras, verso número 11. Primeira delas, alegrai-vos. Segunda, regozijai-vos. Terceira, exultai. Ele está dizendo uma coisa simples. Ele está dizendo que nós devemos ter uma alegria tripla. A gente deve, à luz do perdão divino, ser 1 tonelada ou 3 toneladas de alegria. Como alguém nos disse, se no início do Salmo encontramos o salmista inquieto nos seus pedidos, assim como a pomba de Noé, solta lá nas águas do dilúvio, que estavam altas, ficou, perturbada, voltou para a arca. Nós, como diz o Salmo, num momento a gente está no verso 3, como a pomba que saiu e não encontrou guarida. Mas no outro momento a gente chega no verso 11, e tal como a pomba que também foi solta, e chegou num momento, colheu um gravetozinho, um raminho de oliveira no seu bico, porque estava deixando muito claro que agora poderia encontrar refúgio, poderia encontrar terra firme, o seu lugar seguro. Assim é o que aconteceu com Davi perdoado. Ele agora encontrou segurança. E vamos concluir. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Eu quero concluir com esse texto, que muito deve falar o meu e o seu coração. Lucas capítulo 23, verso de número 39 a 43. Abriu? Lucas 23, 39 a 43. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados, o quê? Blasfemava. Vamos botar assim, latia, uivava. É um animal. Blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, da verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Isso é o discurso de todo pecador. Eu mereço a justiça que meus atos, eu mereço o castigo que meus atos merecem. Essa deve ser a frase de todo pecador, se deparando com Cristo. Cristo, ó Cristo bendito, eu mereço o castigo que os meus pecados merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo, aonde? No paraíso. Nós temos 2 condenados à morte, diante do momento mais decisivo da vida deles. Um age latindo, outro age falando, arrependido e reconhecendo o seu pecado, confiando no Salvador. E sabe o que acontece? Jesus transforma no abrir e fechar de olhos, na morte daquele homem, no fechar e abrir de olhos, Jesus transforma a maior dor que alguém poderia suportar, que seria morte de cruz, que muitos morriam asfixiados, tamanha a dor,
rasgava-se partes do corpo, braços e pernas. Jesus foi capaz de, com o seu perdão, transformar o dia mais horrendo no paraíso. E só a bênção do perdão é capaz de transformar tragédias em paraísos. Por isso que certa vez, pastor congregacional disse assim, o ladrão da cruz parecia estar no seu pior dia, mas pela graça soberana de Deus, se tornou o seu melhor dia na terra. Esse é o poder do evangelho. Em tese seria assim, este é o poder do perdão de Deus. Transformar o pior dia num paraíso. Você não chega aqui à toa nessa noite, porque muito provavelmente Deus quer transformar as tragédias e os dias trágicos da sua vida no paraíso. E eu nem estou lhe prometendo nada, absolutamente nada. Mas eu sei que, como diz a canção antiga, que dizia, o título dessa canção era Com Cristo. Ela diz assim, depois que Cristo me salvou, no céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Ou aleluia, sim é céu, fruir perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com Cristo estar, é céu ali. Bem pouco importa eu habitar, em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, bom ou ruim, com Cristo estar, é céu ali. O aleluia sim é céu fruir perdão aqui na terra ou mar, por onde for, com Cristo estar, é céu ali. Ali, ali, ali onde você está, sendo cortado pelos pregos numa cruz, sangrando, morrendo asfixiado, com Cristo estar, ali se torna o céu. Baixe sua cabeça.